Vamos analisar o artigo 71 da Constituição Federal também, muito importante para nós aqui no nosso estudo de controle externo. Escreva aí, marque aí na Constituição Federal, o controle externo, olha lá, futuros servidores, a cargo de quem o controle externo? A cargo do Congresso Nacional. Então não esqueça, o titular do controle externo é o Congresso Nacional. Este controle externo, ele vai ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Ok? Então não esqueça que o controle externo é feito pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Muito bem. Vamos lá. Ao qual compete. Vamos lá. Então vamos analisar qual é o objetivo do controle externo. Qual será o objetivo? Anote aí no seu material. O objetivo do controle externo, tá? Que nós já sabemos que é exercido pelo Congresso, né? Que é exercido pelo Congresso com o auxílio do Tribunal de Contas da União. O objetivo é o quê? É estabelecer um controle financeiro sobre os outros poderes. Por isto, o controle externo, ok? É fazer um controle, na verdade, financeiro, se for aplicado de forma correta aquele valor, ok? Analisada a questão da legalidade, da aplicação de subvenção, legitimidade, né? E economicidade, assim por diante, tá? Então, disse que é um controle, o que, futuros servidores? Político-financeiro. Tal controle, olha lá que nós acabamos de falar, analisa a legalidade, como nós vimos, tá? E também o mérito. A legalidade e o mérito. A legalidade, como fala a própria letra de lei, né? Verificar se obedeceu a lei anual, né? As leis plurianuais, ou mesmo se obedeceu aí a questão do mérito. Quando eu falo do mérito, eu estou falando da economicidade e falo também do que, futuros servidores, da legitimidade. Perfeito? Muito bem, vamos lá. Artigo 71, inciso 1, né, da Constituição Federal. Nós já lemos, mas vamos reforçar. Também cabe apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante o que, futuros servidores? Mediante parecer prévio. Mediante parecer prévio. Este parecer prévio deve ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Ok? Então não esqueça disso. Então, o TCU ele tem que emitir um parecer prévio, tá, das contas prestadas anualmente pelo Presidente da República. No prazo de quanto tempo? Importantíssimo esse prazo, marque 5 asteriscos nesse prazo. Em quanto tempo, futuros servidores do Tribunal de Contas? 60 dias a contar do que? Do recebimento. Perfeito? Olha lá, então vamos aqui fazer uma análise aqui esquemática. Então, acontece o parecer nas contas do presidente, feita pelo TCU, é a chamada função consultiva. Ele vai fazer o seu parecer das contas prestadas pelo presidente da República, função consultiva do Tribunal de Contas da União. Perfeito. Pergunta. O parecer técnico do TCU, pergunta bombástica de concurso público, questão sonhada, sonhei essa questão, vamos lá. O parecer técnico do Tribunal de Contas da União prevalece sobre o parecer político do Congresso Nacional, certo ou errado? Mais uma vez, o parecer técnico do Tribunal de Contas da União prevalece sobre o parecer político do Congresso Nacional, certo ou errado? Futuros servidores, está o quê? Está o quê? Errado. Não prevalece. Não prevalece. Lembra que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar.
é um órgão auxiliar do Congresso Nacional, mas a palavra final virá do Congresso Nacional. Ok? Vamos lá. Então, vamos analisar esquematicamente como é que funciona isso aqui. É muito fácil. Vamos analisar. Ó, então, o presidente, ele envia as contas ao Congresso Nacional, tá? Em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Então, ele tem essa obrigação, o presidente da República. Ele tem que enviar as contas do Congresso Nacional no prazo de quanto tempo, futuros servidores, de quanto tempo? Em até 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Ok? Professor, caso o presidente da República não envie espontaneamente, caberá a quem fazer essa tomada de contas? A Câmara de Deputados, porque a Câmara de Deputados representa o povo. Ok? Muito bem. Ok. Digamos que o presidente enviou dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O que vai acontecer? O Congresso Nacional, ele vai receber as contas e vai enviar ao Tribunal de Contas da União. O Congresso Nacional recebe as contas e vai enviar ao TCU, Tribunal de Contas da União. Continue anotando o esquema aí. Ó. O que acontece? O Tribunal de Contas da União, ele vai fazer o quê? Ele recebe as contas, ok? Vai elaborar, verifique bem, o TCU, anote aí, o TCU, o que acontece? Ele recebe as contas e vai elaborar, olha lá, essa palavra importantíssima, um parecer prévio. Então, veja bem que não é uma decisão, não é o julgamento que o TCU faz, o Tribunal de Contas da União. Aí você já vai pensando paralelamente aos estados, é uma ideia mesma, que após eu vou falar na questão dos estados. Mas a priori eu quero falar aqui do TCU, que é também todo o concurso do Tribunal de Contas, cai questão sobre o TCU, está no seu programa com certeza, ok? Então não esqueça que o TCU ele recebe as contas e elabora o quê, futuros servidores? Um parecer o quê? Prévio. Mas ele tem um prazo para fazer este parecer prévio. Então o TCU possui um prazo para fazer o parecer prévio, que é um prazo de quantos dias, futuros servidores? 60 dias. Após o quê? Após o recebimento das contas. Perfeito? Então, repeteco. O presidente tem até 60 dias após a abertura da sessão legislativa para apresentar as contas. Caso o presidente não apresente de forma espontânea, é a Câmara de Deputados que tem que fazer a tomada dessas contas. Ok? Perfeito. Muito bem. O que acontece? O TCU, ele recebe as contas do Congresso Nacional, tá? E o TCU vai elaborar o que, futuros servidores? O parecer prévio. Parecer prévio. Então, ele tem um prazo para fazer esse parecer prévio, que é o prazo de 60 dias após o recebimento. Ok? Muito bem, então vamos lá. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então nós sabemos, nós fazemos a hora e não esperamos acontecer. Ok? A CMPOF, a CMPOF, é o que, professor? É a chamada Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Também recebe tais contas após o parecer do TCU e também faz um parecer prévio. Olha lá como é que é interessante, futuros servidores. O TCU faz o parecer prévio e tem uma comissão chamada CMPOF. CMPOF, Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
ok? Também emite um parecer prévio, ok? Aí o Congresso Nacional vai fazer o quê? O Congresso Nacional ele vai agora julgar as contas do presidente da República, né, de acordo com o artigo 49, inciso 9, e após o parecer da CM-POF. Perfeito, então, futuros servidores? Muito bem. Fica uma pergunta, professor, e as contas das demais autoridades? Como é que fica, professor, aí a questão da conta das demais autoridades? Vamos lá. Preste atenção. Vamos lá para o artigo 70, inciso 2. Anote no seu material. Importantíssimo também esse inciso, tá? Também cabe, né, ao Congresso, né, auxiliado pelo Tribunal de Contas, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, suas contas ordinárias, né? E também as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. São as chamadas contas, o que? Especiais. Ok? Também cabe aí o controle externo. E o que seria, futuros servidores, julgar? O que seria julgar? Julgar nada mais, nada menos é o quê? É proferir decisão sobre o quê? Sobre a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável. Isso que é o julgar. Pergunta: do julgamento, o que poderá resultar com este julgamento? Olha lá, é interessante. Pode acontecer chamada contas regulares, tudo certinho, tudo dentro do padrão, tudo dentro dos conformes, pronto. Então, contas regulares. Pode ter o seguinte julgamento também, futuros servidores: contas regulares com ressalvas. Ou seja, são falhas normais que não tenha causado dano ao erário. Falhas normais, mas não causou dano ao erário. Ou, futuros servidores, o julgamento virá contas irregulares quando existirem irregularidades graves não sanáveis. Ok? Muito bem. Olha essa observação que ela é muito importante você anotar no seu material. E aí, com certeza, é importante, poderá cair na sua prova. Nunca esqueça. O TCU, tá? Ele julga as contas. O TCU, ele não julga as pessoas, tá? Então, não esqueça, as contas não são dos órgãos, e sim as contas são dos agentes. Então, o TCU, por isso, ele pode aplicar sanções aos agentes responsáveis. Ok? Não tem como aplicar, você não vai aplicar aos órgãos, assim, aos agentes. Ok? Muito bem. E ele julga as contas, tá? E não os agentes. Vamos falar agora que eu lembrei, apreciar a legalidade de certos atos administrativos. Tá? Entre algumas situações, tem essa função também de apreciar a legalidade de certos atos administrativos. Vamos ver o que é esse apreciar a legalidade de certos administrativos, inciso 3. Marque aí. O TCU ele pode apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Detalhe, essa admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta, que eu falei para vocês, que é o MUD,
na administração indireta, que é a Cefa, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo e comissão, ok? Bem como das concessões de aposentadorias também, servidores estatutários, reformas e pensões. No caso, reformas para militares e pensões pagas a dependente de servidor falecido, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessionário. Ok? Atentem para inciso 3 também, que ele é importante aí para a sua prova. Uma outra função também aí do TCU é realizar auditorias e inspeções, a chamada função fiscalizadora do TCU, tá? Ele tem a função de realizar auditorias e inspeções. Vamos lá. Inciso 4, realizar, seja por iniciativa da própria Câmara dos Deputados ou iniciativa do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de natureza, ela vai, contábil, financeira, COFOP, né? Orçamentária, operacional, patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes, seja legislativo, seja executivo, seja judiciário. Tá? Então é possível sim fazer estas, né, inspeções, ok? Muito bem. Uma outra função também, né, fiscalizar contas nacionais das empresas supranacionais. Vamos analisar o que é isso. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou de forma indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Ok? Professor, o que seria aí, então, essas empresas supranacionais? Anote aí, empresas supranacionais são as empresas que possuem capital, ok? Social de mais de um país, por isso o termo supranacional. É aquela que possui capital social mais de um país, tá? Não é correto confundir supranacional com multinacional, são coisas diferentes, tá? As multinacionais são empresas privadas que atuam em mais de um país. Não é isso. Supranacional são aquelas empresas que têm capital social de mais de um país, diferente de multinacionais. Muito bem. Vamos lá. O principal exemplo que nós temos aí de supranacional, de supranacional, é a Itaipu, mas também pode ser citado o Banco do Brasil iraquiano, a Companhia da Promoção Agrícola, CPA Brasil-Japão, né? Claro que o TCU só vai analisar as contas do recurso de participação, lógico que tenha o percentual nacional, ok? Então não esqueça que nas empresas supranacionais o TCU também pode fazer aí essa análise, ok? Muito bem. Também tem a função, futuros servidores, de fiscalização de recursos repassados. A chamada função fiscalizadora também é uma função muito característica. Anote aí. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante o quê? Mediante convênio, mediante acordo, mediante ajuste ou outro instrumento congêneres ao Estado, né, a Distrito Federal ou a município. Okay? Então, lógico que é possível o TCU ele fazer essa fiscalização e aplicação, né, fiscalizar a aplicação de qualquer recurso que tenha sido repassado mediante convênio, acordo ou ajuste pela União, seja ao Estado, seja ao Distrito Federal, seja ao município. Ok? Muito bem. Vamos lá. Os recursos que devem ser fiscalizados pelo TCU, marque aí, eles são apenas aqueles que originariamente eram o que? Futuros servidores
federais. Claro, Tribunal de Contas da União Federal. A nível estadual, Tribunal de Contas estaduais, e a nível municipal, os Tribunais de Contas municipais. Ok? Muito bem. Uma outra função interessante também do TCU, futuros servidores, é a prestação de informações, a chamada função informativa, né? É importante essa função também. Anote no inciso 7. Também o TCU cabe ele prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, né? Por qualquer uma de suas casas, ou seja a Câmara de Deputados, ou mesmo seja o Senado Federal, tá? Ou por qualquer das respectivas comissões, sobre o quê? Sobre a fiscalização, lá vai, COFOP, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas. Ok? Muito bem. Vamos lá. Anotem que isso é muito importante. Eu venho recorrentemente. Eu sou um professor meio enjoado. Aquilo que eu entendo que vai cair, vira e mexe eu vou focando. Vira e mexe eu vou focando. Para pensar. É igual aquele estilo que acontece na televisão. Você vai vendo comercial, de repente aquele comercial entra na tua cabeça. Tanto você vê. É aqui as coisas importantes. Vira e mexe, eu vou trazendo aqueles tópicos que eu sei que com certeza vai cair. E aí você vai gravando, nem que seja por osmose, vai entrar na tua cabeça. Estudou biologia, lembra? Vai entrar nem que seja por osmose. Anote aí. Então, eu já falei, estou repetindo. O titular do controle externo é o Congresso Nacional. Por isso, cabe a ele ser informado sobre tal exercício. Ok? Muito bem. Ainda cabe ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, a chamada função sancionatória, ou seja, de aplicar sanções. Cabe ao TCU a função sancionatória, ou seja, de aplicar o quê? Sanções. O inciso 7 diz, aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. Ok? Perfeito até aí? Muito bem. Ainda existe uma outra função do TCU, futuros servidores, a chamada função corretiva, ou seja, no que se refere a assinalar prazo para que a lei se cumpra. Anote aí o inciso 9. Cabe ao TCU assinar prazo para que o órgão ou a entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada o quê? Ilegalidade. Ok? Muito bem. Ainda existe a função corretiva do TCU, que é sustar ato impugnado. Vamos lá. Ainda cabe ao TCU sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Perfeito? Muito bem. O que significa sustar, em outras palavras? Olha, sustar significa tirar os efeitos. Sustar significa tirar os efeitos. Ou seja, fazer com que a sua eficácia deixe de produzir efeitos. Portanto, o ato é existente, mas não pode produzir efeitos. Isso que é sustar. Tá? O ato existe, mas não pode produzir efeito, né? Verifique bem, não é anular nem é revogar, né? Apenas vai retirar os efeitos. Então,
existe a necessidade para que isso aconteça, que comunique à Câmara e ao Senado a decisão tomada. Ok? Muito bem. Ainda existe uma função chamada função informativa do TCU, que é o quê? Representar contra irregularidades. Diz assim, o inciso 11, representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Função informativa. Nunca esqueça, tais representações são uma espécie do direito de denúncia, porém, neste caso, está dentro da própria administração pública, ok? As representações serão feitas, né, pelos servidores do TCU quando em auditorias ou em inspeções. Então, essas representações elas vão ser feitas pelos servidores do Tribunal de Contas da União quando em auditorias ou mesmo inspeções. Ainda, né, temos a função corretiva, no que trata também da sustação de contratos. Olha lá, no caso, parágrafo 1º, tá? No caso de contrato, olha lá, no caso de contrato, o ato de sustação, já sabemos que é ato de sustação, tá? O ato de sustação, ou seja, os efeitos, não é anular nem revogar, só suspender os efeitos. Será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que, então, nos casos de contrato, não esqueça, é o Congresso Nacional, que vai solicitar de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis, ok? E se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal, aí sim, ele vai decidir a respeito, ok? Não esqueça desse prazo, 90 dias, e que, em regra, quem vai atrelar a questão do ato de sustação, né, vai ser diretamente o Congresso Nacional, e aqui, quando fala de contrato, não é o TCU, a não ser que passe 90 dias, né, e não tenha aí a resposta efetiva do Poder Executivo. Tá? Anotem, pode-se dizer então que tal competência, a de sustar contrato, é conjunta. Posso dizer então que a competência de sustar contrato é conjunta do Congresso e do TCU, sendo que inicialmente cabe ao Congresso. Ok? Inicialmente cabe ao Congresso. Muito bem. A natureza das decisões que imputem débitos. E aí, qual será a natureza das decisões que imputem débito? Marque aí no parágrafo 3º. As decisões do tribunal que resulte imputação de débito terão eficácia, olha lá, futuros servidores, de título executivo. Então, se existir aí imputação de débito e multa, não esqueça, aí eficácia é título executivo. Ok? Muito bem. A Constituição determina, anote aí, que sejam considerados como título executivo e, portanto, estão aptas a serem cobradas em juízo, por meio, lógico, da Advocacia Geral da União. São os chamados títulos executivos, extrajudiciais, porque lembra que a decisão do Tribunal de Contas da União não são decisões judiciais, tá? Nós aprendemos que o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário, já falamos isso no início da aula. Fiscalização do TCU, olha lá o parágrafo 4º. O tribunal encaminhará ao Congresso Nacional trimestral e anualmente relatórios de suas atividades. Então, o TCU, apesar de ser um órgão autônomo, tá? Ele tem que caminhar trimestralmente e anualmente o relatório de suas atividades para o Congresso Nacional. Ok? Muito bem. Anotem. O TCU se remete ao Congresso Nacional. Então, nós já sabemos que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Muito bem. E, além de ter suas contas julgadas pelo
Congresso Nacional, que nós acabamos de ver, ele também deve enviar relatórios trimestrais sobre as suas atividades, que eu falei para vocês, ok? Cabe à Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a CMPOF, Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, emitir parecer sobre os relatórios encaminhados pelo TCU. Então, vai ser esta Comissão Mista Permanente de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, que é uma comissão mista que está onde, pessoal? No Congresso Nacional, que ela vai fazer o parecer sobre os relatórios encaminhados pelo TCU. Ok? Muito bem.